com a Jane Valente, que vai falar sobre acolhimento familiar. E teve a fala do José Cruz, não sei se a maioria conhece, ele foi gestor do município de subsecretário do município de Belo Horizonte, né, e hoje ele está aí com o governo federal, atuando aqui no Ministério do Desenvolvimento, e ele falava dessa questão da aderência, e que a gente trata, né, a gente levando para o âmbito geral, generalizando, as famílias não aderiram como se elas tivessem que ser uma fita adesiva, um durex. A família não tem que aderir, ela tem que se identificar, ela tem que se sentir parte, né? E aí, à medida que a Graciela foi falando, eu falei, gente, a gente precisa ainda amadurecer muito, né, nessa questão de aderir ao que eu estou pensando, né, para ela. Então, assim, todo esse processo de elaboração, de construção ali do PIA, de elaboração do percurso que a família vai traçar ali junto com a equipe técnica, ela tem que ser parte, né? Não é só estar posto e aí ela adere ou não, né? Mas, voltando aqui para Timóteo, nós nos vimos, o município, nos últimos, em 2018, houve uma eleição extemporânea, era a 12ª vez que trocava de prefeito nos últimos 10 anos. Então, de 2008 a 2018, Timóteo trocou de prefeito 10 vezes. E aí, não tem conselho, política pública que se mantenha de pé, né? Inclusive, em julho de 2018, quando o prefeito atual assumiu, e aí me convidou, né, eu era técnica no CRES, me convida para assumir a gestão, ele naquele ano ele já era o 3º prefeito. O ano de 2018 iniciou como prefeito, foi cassado, aí o presidente da Câmara assumiu como prefeito por 2 meses, e aí teve eleição e o atual prefeito assumiu. Então, o município estava, não preciso nem entrar em detalhes, defasado em todas as áreas, a ponto de ter sido criado uma organização que depois nós legitimamos, regulamentamos lá na Câmara, o Interconselhos, onde a sociedade civil que estava ali representada nos diversos conselhos, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, da mulher, se uniu e falou, só vai ter que ser nosso, porque se a gente esperar do governo não vai dar certo. Então, Timóteo hoje tem uma instância de controle social, que é o Interconselhos, que a gente até já se inscreveu lá em seminários de boas práticas dos municípios mineiros, já ganhamos prêmios, porque a sociedade civil entendeu que precisava firmar o pé, porque do que vinha do governo não tinha nada firme, né? E aí essa estabilidade vem de 2018 para cá, foi um mandato de 2 anos só. Em 2020 o prefeito lançou a eleição e foi reeleito, e agora não pode mais, né? Está encerrando. Mas em 2020, outubro de 2020, a instituição que ofertava o serviço de acolhimento a crianças e adolescentes comunica que não queria mais. A diretoria estava vencendo, não se formou uma nova diretoria, ninguém queria mais, estava entregando. Naquela ocasião tinha 16 crianças e adolescentes na instituição. E aí nós falamos, o termo de colaboração fala que vocês têm que avisar com pelo menos 60 dias de antecedência. Vamos tentar organizar uma alternativa com 60 dias. E era a véspera de eleição, pandemia, todos os agravos, né? Porque a eleição nesse ano aconteceu em novembro, por causa da pandemia, foi adiado. E aí eu me lembro muito bem de ter chamado o prefeito assim no cantinho da salinha lá do gabinete e falando, tem uma coisa seríssima para te contar. A instituição não quer mais, nós precisamos fazer, né, algo, mas ela não quer porque já foi levantado indícios de maus tratos, de violações de direito dentro da instituição. E aí nós estamos à véspera de uma eleição e não tem como não seguir, não tem como isso não vir à tona. Ele falou assim para mim, faz o que tiver que fazer. E aí isso aí me deu a segurança de poder reunir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Rede Socioassistencial, para repensar, para pensar a possibilidade de implantar o serviço de família acolhedora.
Nós tínhamos um abrigo com 16, que anunciou que iria fechar, a capacidade era para 20, e tínhamos uma outra instituição de acolhimento com capacidade para 12 crianças, e que naquele momento tinham, acho que 3 ou 4. Nós conversamos com essa outra instituição, ampliamos a meta dela para 20 crianças, começamos a fazer todo o trabalho de buscar, né, as famílias diretas ou famílias extensas daquelas 16 crianças. Muitos eram grupos de irmãos. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, um familiar que já ficasse com 4, já ia reduzir para 12, né? E ampliamos a capacidade dessa outra instituição, e aí aos poucos fomos fazendo a transição daqueles, né, que não tinham um vislumbre, né, para ir para a família, para retornar. E aí fomos fazendo a transição para esse outro serviço de acolhimento. E aos poucos o município teve que assumir o serviço. Ainda a gente ficou por volta, foi de dezembro, véspera do Natal. O município colocou profissionais lá dentro, não existia no quadro de pessoal do município educador, não existia, teve que fazer uma forma de contratação, processo seletivo simplificado, e sempre conversando junto, né, com o Ministério Público, o Poder Judiciário, a coordenadoria dos municípios da região do Rio Doce, que fica instalada em Governador Valadares, mas referencia também Timóteo, né? É uma abrangência maior de municípios, nos auxiliando o tempo todo. E aí a gente teve que fazer essa conversa com a rede de serviços, para a saúde entender que aquela criança era prioridade absoluta lá na UBS, né? Para a escola entender que agora teria que mudar a criança de escola, porque agora foi para outro abrigo e o território agora é outro, já no final do ano. Então foram várias conversas. E aí a gente foi trabalhando isso paralelo com a implantação do serviço de família acolhedora. Já existia desde 2010 a lei no município, eu não vou me ater ali não, né? Mas só para fazer essa história. Então foi um facilitador, nós tivemos que regulamentar a lei, ver o que precisava ser adequado, né? E aí começamos então a partir para a capacitação dessa equipe. A lei criava um programa, ainda não era um serviço, não tinha uma equipe efetiva para atuar, mas a equipe que estava ali disponível, nós buscamos capacitação. E aí foi onde nós conhecemos, né, a Jane Valente, com a Adriana, naquele momento ali, pandemia, as capacitações de forma online, mas toda a rede do Sistema de Garantia de Direitos foi envolvida também na capacitação. E aí a gente começou a buscar essas parcerias, né, buscar referências, estudar. Foi falado aqui, né, o áudio que o doutor Iberê traz, do Instituto Fazendo História. Nós fomos lá, visitamos. Nós fomos em Campinas, no seminário onde Jesus Palácio estava. A gente começou a buscar. Falou que era a família acolhedora, a gente estava buscando. E aí, paralelo a isso, o Ministério Público também começou a sinalizar para os municípios do entorno. E Minas Gerais tem uma particularidade de ter muitos municípios de pequeno porte 1 de 4.000 habitantes, 6.000 habitantes, e aí às vezes aglomeram na comarca, né? Timóteo mesmo, a comarca responde por Timóteo, Jaguaraçu e Marielle, que são municípios de 4.000 e 6.000 habitantes. Então, o Ministério Público, os promotores começaram a fazer esse movimento. E aí falava assim, ó, Timóteo já implantou. E a gente estava engatinhando, mas tinha que ajudar quem ainda estava. E aí a gente começou a buscar, né? Já me acompanhou esse movimento, e sem referência quando nós ainda estávamos aprendendo como fazer. Mas aí isso foi bom porque impulsionou a equipe, impulsionou o serviço. Nós tivemos um grande apoio do Executivo Municipal na implantação, tanto que a primeira certificação das famílias, nós realizamos ela no gabinete do prefeito, porque a rede social dele tem mais alcance do que a nossa. E aí começaram os telefonemas ligando, né, querendo entender. Muita gente liga achando que eu posso entrar, eu tenho vontade de adotar. E aí Jesus Palácio traz essa ideia, eu falei, está um pouco distante ainda, mas é caminho de se pensar nessa possibilidade simultânea, não sei,
né, que vem aí para a gente poder estudar. E aí Timóteo implanta essa equipe em 2021. No ano passado, a gente consegue passar a lei municipal, né, fazer uma revisão da lei municipal do SUS, a lei do SUS, e inclui ali o serviço de família acolhedora de forma que ele passa a ser um serviço tipificado, né, não só programa mais, e aí a gente consegue então a equipe efetiva para o serviço. Então hoje nós temos assistente social, psicólogo, coordenador, e estava chegando ontem, eu não vi porque estava viagem para cá, a advogada que vai também acompanhar o serviço. Então a gente consegue caminhar nesse sentido com o serviço, né? E aí, por que contar dessa trajetória toda? Porque o serviço surge de uma demanda que veio externa no primeiro momento, que foi da instituição, falar que não mais queria, talvez se até hoje eles estivessem lá prestando serviço de acolhimento, a gente não teria avançado. Mas vem inicialmente de uma demanda, né, que nos foi imposta ali naquele momento, que foi um choque. A gente tinha, né, acabado de chegar, tinha menos de 2 anos de gestão, atravessando uma pandemia. E aí, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensou nós vamos precisar achar a família direta, se não for possível, a família extensa dessas crianças do abrigo. Da instituição, porque não tinha como, já tinha algumas no abrigo, né, que eram da capacidade menor, mais 16, ele não ia comportar. E aí a gente começa o trabalho exatamente com as famílias extensas. E aí, não vou me ater aqui, mas trago algumas definições, o doutor Iberê já falou do artigo 25, né, do ECA, algumas definições dessa família extensa, né? O que é se pensar essa família extensa, para além do que está posto na legislação, para além de ser, o que a gente tem, né? Pensar, né, nos vários âmbitos, o que quem são essas famílias extensas, e aí a Política Nacional de Assistência Social vem trazer essa centralidade mesmo na família, né? Na concepção mesmo de implementação dos benefícios, dos serviços e os programas da política de assistência social são pensados para o âmbito familiar, né? E aí os planos nacional, estadual e o municipal, que em 2011 também Timóteo construiu um plano municipal de convivência familiar e comunitária, e aí eles vêm trazendo, vêm destacar, né, essa família aí como uma organização social regida por leis, normas e costumes e que define as relações entre seus membros, bem como direitos e deveres dos seus integrantes. Então a família, ela se organiza ali da forma, né, que é possível. Aí o ECA traz tanto no artigo 25 quanto nas linhas de ação também da política, lá no artigo 87, né, no inciso 6 ali, que fala que as políticas e os programas são destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar. Então tudo, né, foi sendo construído, a legislação, as políticas, as normativas, os planos, visando sempre essa convivência familiar. E aí o município de Timóteo implanta o serviço de família acolhedora, seguindo também nessa linha e pensando, né, como que seria isso. E aí, mesmo com todas essas normativas, essa questão da excepcionalidade, ainda assim, às vezes é preciso acolher, né? E em Timóteo a gente estava nos últimos 12 meses, a gente fez um levantamento do ano de 2023 para cá, muitos dos acolhimentos foram de forma emergencial, pelo Conselho Tutelar. E aí, os acolhimentos acontecendo muito de forma emergencial. Aqueles que estão sendo discutidos, né, em reuniões de matriciamento com a rede, que a gente tem um processo bacana de matriciamento, com calendários fixos, onde saúde, educação, habitação, cultura, lazer, assistência social senta para pensar, né,
acompanhamento daquelas famílias ali, daquelas crianças que estão em risco, em iminência de ser acolhidas ou que já estão acolhidas. E aí, muitos daqueles casos ainda ficavam, né, se tentando várias coisas, quando a Valentina fala da demora, né, a demora que foi para definir, é porque às vezes a gente ainda está tentando tantos outros caminhos, e aí muitos casos daqueles ficavam sendo ali discutidos por um longo tempo, o Conselho Tutelar ia lá e acolhia de emergência um caso que às vezes nem entrou no sinal, nem no radar. E aí a gente começou a perceber, o que é isso? Por que isso tem acontecido? E aí mesmo quando é preciso acolher, a gente começou, né? Criou-se um fluxo, eu não vou detalhar, mas que ele passa sempre pela central de vagas. De modo que nós temos uma central de vagas que acompanha ali, né, a gerente da proteção social especial, acompanha tanto o acolhimento familiar quanto o institucional, que hoje eu não sou, mas né, até 2020 eram 2, e aí começa né, e aí define, não, hoje tem vaga nesse acolhimento, para família acolhedora, não, para instituição, qual é o perfil da criança, qual a idade, e aí a gente começou a perceber que em alguns casos o conselho nem tinha tentado, né, o que a Graciele traz da fala, né, se não me engano, da vagalume que falou que tiraram meu filho na maternidade, mas ninguém procurou minha mãe. E aí acolhia-se a criança, daí a pouco tinha uma tia que falou assim, gente, mas eu quero ficar com ela. E aí a gente percebeu, né, no ano passado teve eleição do Conselho Tutelar, e aí a gente viu que essa nova equipe que entrou lá, na verdade 3 reelegeram, 2 são novos, e aí o entendimento, sempre era no plantão de um dos 2, sabe? E a gente começou a ver que faltava um pouco mais dessa capacitação, desse entendimento, e criamos, para além desse fluxo, e foi discutido junto com eles na reunião de matriciamento, a utilização dos normativos, né? Tanto esse guia ali, essas orientações que foram feitas pelo próprio Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, né? Que fala das questões do acolhimento, quando precisa acolher, o passo a passo, e o que compete exclusivamente ao Conselho Tutelar. A gente começou a trabalhar isso com eles, quanto aquele material ali que foi construído pelo governo de Minas, né, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça também, em parceria com a CEDES lá em Minas Gerais, para poder fazer uma cartilha orientadora para os conselheiros, e em especial a gente começou a trabalhar com eles nos casos em que realmente era necessário. E aí o município criou também formulários, né, para a central de vagas, para acionar a central de vagas. Quando a central de vagas é acionada, já é através, com o envio desses formulários. O Conselho Tutelar preenche o formulário, e o outro formulário é a própria instituição de acolhimento ou a família acolhedora que preenche. Por que isso, gente? Porque nesses formulários, ele já tem algumas questões ali que o conselheiro tutelar, para preencher, ele vai questionar assim, foi acionado algum familiar? Ele já faz essa reflexão. Então foi montado junto com eles, porque para ele responder e mandar para a central de vagas, ele vai ter que falar assim, a criança, né, um exemplo, a criança tem algum familiar direto? Tem pai? Tem vó? Tem mãe? Foi acionado? Qual foi a resposta dela? Porque aí, antes de acolher, ele vai ter que fazer esse passo a passo para poder responder. Ele não vai poder simplesmente responder assim, não sei, não tentei, não vou. Então, esse formulário foi criado junto com eles mesmo, mas de uma forma que já induz a esse caminho para a gente poder evitar, né, se for possível, esses acolhimentos. Mas então, esses instrumentais hoje a gente usa lá em Timóteo. E aí, um caso, né, que perpassou por toda essa rede, que eu tenho como caso de sucesso, né? São tantos, né, que a gente enfrenta, que a gente às vezes custa escolher um para poder falar que foi sucesso, porque a maioria, né, a gente está ali ainda lidando. Mas é o caso de uma adolescente hoje com 13 anos, mas que ela chega, né,
para a rede, né? Ela aparece sinaliza em Timóteo em 2021, contar rapidamente o caso dela, mas ela tem uma história de, ela está hoje com 13 anos, os 10 primeiros anos de vida sempre indo e voltando de acolhimento institucional. A família, né, de origem não é do município de Timóteo, é do município vizinho que pertence à comarca, né? É um município de 4.000 habitantes, então era um caso conhecido do Conselho Tutelar de lá, mas não era acompanhado, porque o Conselho Tutelar fica lá na sede do município e ela mora no distrito, que é bem distante. E aí, é mais de 30 quilômetros de distância, a sede administrativa do município com o distrito. E aí, sempre era conhecido que sempre estava sendo acolhida, voltava. A mãe foi vítima de abuso sexual do padrasto, e aí também envolvida com drogas, e sempre tinha esse histórico, né? O Conselho Tutelar tirava as crianças dela, levava para o acolhimento, aí ela se esterilizava, não, agora eu consigo pegar, daí a pouco recaía, então sempre isso. Em 2021, essa criança, né, na época criança, aparece no radar, por quê? A irmã mais velha pega ela, eles eram 4 irmãos, a mais velha pega os outros 3 irmãos, inclusive um bebezinho de 1 ano, e vem para casa da tia desse bebezinho, que ele era o único filho de pai diferente. Então vai para tia materna, né, irmã do pai do bebê. E chega os 4 lá e fala, nós viemos para ficar aqui. E aí sai da casa da avó, sob a alegação, né, a irmã mais velha, de que o padrasto também havia abusado, no caso o vô, né, o vô-drasto, havia abusado dele. E aí eles saem, vão para a casa dessa tia, a tia fica com eles um tempo, mas não, é tia só do mais novo, né? Aí os 3 mais velhos procuram o pai, já na cidade vizinha de Timóteo, e vão para lá. Depois, por um tempo, a tia não deu conta, devolveu para o irmão dela, que era o pai do bebê, que não deu conta, e o bebê foi acolhido e está acolhido até hoje, na cidade onde eles moram. E aí a gente segue com as 3, né, com os 3 maiores irmãos. E um dia, em 2022 já, essa adolescente que eu estou chamando aqui, né, do caso, estou chamando de Dani. A Dani, com 10 anos de idade, de iminência de fazer 11, pega um ônibus sozinha e volta para a cidade, para a casa da avó. E aí ela volta para a avó. Quando ela chega na casa da avó, a avó assustada, chamou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pegou ela e levou para uma amiga da mãe, que tinha proprietária de um bar em Timóteo. E aí ela chega ali no território e começa, né, o Conselho Tutelar da cidade comunicou o Conselho Tutelar de Timóteo, ó, tô levando para a amiga da mãe. Aí vai buscar saber cadê a mãe, estava reclusa, o pai também estava preso, e ela fica morando com essa amiga da mãe. O Conselho Tutelar de Timóteo, inclusive, a mulher, né, se dispôs, falou que tinha interesse, deu uma guarda provisória, e ela fica morando com essa mulher, mas referencia para o CREAS. E aí, nos atendimentos, ela começa a faltar, não vai, um dia não pode. A cuidadora ali, né, a amiga da mãe, fala, hoje não deu, meu horário de trabalho não dá, e começa a não aderir. E aí o CREAS começa, né, a buscar mais perto, junto com o CRAS do território, e com o tempo, no acompanhamento, percebe-se ali uma possível exploração sexual no bar que ela tinha, né, uma questão de trabalho infantil também. E aí chama para o matriciamento conjunto, inclusive com o assistente social do Poder Judiciário. E aí, acompanhando ali, decide-se por acolher a Dani. Os irmãos ficaram lá na cidade que era do pai, né, numa outra cidade, só ela veio para Timóteo, e aí começa a acompanhar e fazendo essa conversa com as redes socioassistenciais das 3 cidades. A cidade da avó, a cidade de Timóteo, onde ela estava, e a cidade onde os irmãos estavam. E ali, hoje, a irmã está acolhida também,
O irmão já está até bastante envolvido com o tráfico num outro bairro, mas já completou a maioridade, lá nessa outra cidade. A irmã está no acolhimento, o bebezinho também está no acolhimento. E a Daniela vai para a família acolhedora, e a família acolhedora começa a fazer esse contato com as 3 cidades, com a mãe, né, lá no presídio bem distante de Timóteo. Nós chegamos a fazer a visita lá algumas vezes, propor dela conversar com a mãe, encontros, e ela sempre muito resistente. E a mãe, por ter sido, né, abusada pelo padrasto, e naquele sentimento assim de que a minha mãe não me protegeu, como ela vai proteger meus filhos? Né? Sempre muito, era sempre muito ataque às falas, né, da filha e da mãe, e a criança ali no meio, a adolescente ali no meio. Então, mas uma coisa era sempre unânime na fala das duas. Com a Dani, a minha mãe sempre foi diferente. Ela não protegeu os outros netos, mas com a Dani ela sempre teve uma coisa. E isso a mãe vem trazendo. E a avó também coloca isso. E aí o avô, né? O companheiro da avó que está no lugar do avô, ele se envolve numa briga no bar, vai preso e já tinha um mandado de prisão pelo abuso da mãe da Dani, e ele está recluso. E a avó então fica sozinha aí, né? E se dispõe a cuidar da Dani. E aí, depois de muito atendimento, depois de muito acompanhamento com a família acolhedora, ela é uma adolescente muito fechada, de poucas palavras, mas ao longo do tempo ali do acompanhamento, ela foi pegando a confiança com a equipe e falou, né, com o psicólogo, que com ela nunca tinha acontecido nada com o avô, com ela, e que inclusive ela nem acreditava que com a irmã também, que a irmã estava só repetindo a fala da mãe para poder ter que ficar ali debaixo do teto com a avó, sobre as regras que a avó colocava. Isso é o que ela traz, né? E aí ela, estudando melhor os casos, né, as famílias, as redes socioassistenciais das 3 cidades, entendeu que a avó era sim uma pessoa viável, era um caminho viável, plausível para poder pegar a guarda dessa adolescente. Então foi acontecendo visitas ali, né, pontuais, para convivência, e foram promovendo esses momentos. Aí depois passou férias, e hoje, né, a Dani completou já 6 meses que ela se desligou do família acolhedora e retornou para a avó. Esse aqui foi o momento onde a família acolhedora, com as outras famílias de Timóteo, né, e a equipe técnica, nós fomos numa pizzaria para fazer a despedida dela. Ela estava saindo da família acolhedora e retornando para a casa da avó. E foi muito interessante que isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, a avó já estava lá com os vizinhos, a rede de apoio, esperando, e teve um café da manhã de recepção para ela lá. E isso, né, já tem 6 meses, a equipe ainda, né, acompanhando. Agora já referenciou para o CRAS lá do município. E ela continua participando dos eventos das famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras de Timóteo, né, elas tornaram famílias entre si. Se uma criança faz aniversário, todas as famílias acolhedoras vão. Se tem um final de ano, uma confraternização, todo mundo participa. Então esse caso é o caso que eu trouxe aqui para ilustrar, né, trazer um pouquinho da prática lá do cotidiano, do dia a dia, lá na ponta, que tudo que foi colocado aqui pelo Dr. Iberê, pela Graciela, essas reflexões, a gente consegue avançar, a gente consegue aplicar, não sem obstáculos, não sem dificuldades, mas é possível, né, a gente fazer esse caminho. E aí eu vou passando aqui, são imagens das formações com as famílias, seminários, entrevistas, passeio das famílias com as crianças e adolescentes. E aí, só para finalizar, né, deixar uma reflexão que a Virginia traz para a gente, que a família é de qualquer maneira a protagonista, a referência principal da educação. Quando esta está presente, é preciso sustentá-la, apoiá-la de forma que possa se tornar
um sujeito capaz de desenvolver a tarefa educativa. Nesse sentido, é preciso olhar as famílias não como destruídas, frágeis, como algo que deve ser cuidado, deve ser apoiado, mas como sujeito, lutando contra a mentalidade assistencialista, porque a família é um recurso que pode também ser a resposta. Obrigada.